o Vasco passou um vexame contra o Corinthians, como eu disse aqui, foram 8 trocas promovidas pelo técnico Fábio Carille, que cada vez mais vai vendo a sua batata assar no Cruz Maltino, assar no Gigante da Colina. Como eu disse aqui, não interessa nem sempre o resultado, porque o planejamento foi poupar para priorizar amanhã. O Vasco tem um jogo contra o Puerto Cabello pela Copa Sul-Americana, depois de uma viagem longa do Peru na altitude, também jogou lá na altitude, para a partida contra o Corinthians. O Vasco foi do Peru diretamente para São Paulo, teve apenas um dia de treinamento e escalou um time com 8 reservas para enfrentar o Corinthians. Apenas Léo Jardim, Lucas Piton e João Vitor foram os titulares. E infelizmente, um desses titulares talvez tenha feito a sua pior partida com a camisa do Vasco, que se chama João Vitor, foi muito mal contra o seu ex-time Corinthians. O Piton também foi mal, o Léo Jardim, que é um grande goleiro, na minha visão também foi mal, a equipe inteira foi mal, o Vasco completamente sem ideias, que marca errado, que não consegue ter uma coerência de marcação. E se o Carille, e eu venho falando isso em todas as minhas redes sociais, se o Carille é um técnico conhecido por montar boas defesas, se depender do trabalho dele, que ele vem fazendo no Vasco da Gama, ele tá perdido, porque essa fama vai acabar rapidinho, porque o trabalho dele é muito vulnerável, o Vasco é uma presa muito fácil para os seus adversários e nada mudou. Apesar da gente ter tido o Campeonato Carioca como laboratório, a pré-temporada acabou, meu amigo. Não tem mais desculpa. Se a gente falou da boa evolução que o Renato Paiva teve com um mês e alguns jogos dentro do seu time, o Vasco não evolui. O Vasco é uma equipe que cada vez mais está tendo dificuldades, e ainda mais depois que você toma uma decisão de usar 8 reservas. O problema não é perder para o Corinthians. Repito, o Corinthians é um time que o Vasco não vence desde 2007 lá em São Paulo. São quase 20 anos sem vencer o Corinthians. O problema é sempre a forma como você perde. E o Vasco foi um alvo fácil contra o Corinthians, e é por isso que é um absurdo, um vexame. E já vou emendando aqui em informações importantes também, o Fábio Carille vai ter esses 2 próximos jogos como as provas finais dele. A diretoria do Vasco encara assim, porque também está insatisfeita com o trabalho que o Fábio Carille vem desempenhando à frente, acha que deu um time decente, e eu concordo, deu um time decente para o Fábio Carille trabalhar, e o Vasco não evolui como equipe no quesito futebol. Teve a entrevista do Verratti, que o Verratti colocou a boca no trombone, sendo muito honesto com o torcedor, onde ele fala que a culpa é dos jogadores, e acho que também a culpa é dos jogadores. Não dá pra gente não responsabilizar esse grupo, mas sem dúvida alguma é um time que não tem coerência de trabalho e que, repito, é muito fácil ganhar do Vasco, é muito fácil fazer gol no Vasco da Gama, e isso tudo tem a ver com o treinador que é conhecido por montar boas defesas e que toma gols jogo após jogo. Então, Puerto Cabello e o Sport, pela Copa Sul-Americana e também pelo Campeonato Brasileiro, serão as provas finais de Fábio Carille.